Grande Esportes, seu esporte preferido, aqui na Grande FM. Bem-vindos ao nosso podcast Grande Esportes, que neste episódio vai falar sobre a inclusão do breaking ou breakdance nas Olimpíadas de Paris 2024. Vamos explorar a origem e a história do breaking, que teve início nas ruas de Nova York no final dos anos 60 e começo dos anos 70, com jovens negros e latinos que se expressavam através da dança em espaços públicos. De lá para cá, o breaking passou por diversas transformações e se espalhou pelo mundo, conquistando cada vez mais adeptos e admiradores. Agora, a modalidade alcança mais um marco importante com sua inclusão nas Olimpíadas, o que representa um reconhecimento e uma valorização da cultura hip-hop e da dança urbana. Queremos trazer a vocês um panorama completo sobre como o breaking chegou até aqui, suas raízes culturais e sua trajetória até se tornar um esporte olímpico. Então, preparem-se para mergulhar nessa história incrível conosco e descobrir tudo sobre o breaking nas Olimpíadas de Paris 2024. Fique com a gente! O nosso podcast Grande Esportes Breaking, a arte que se transformou em esporte, está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grande Esportes. Esporte é vida, esporte é saúde. Em dezembro de 2020, o Comitê Olímpico Internacional COI oficializou a entrada do breaking como modalidade olímpica nas Olimpíadas de Paris 2024. A primeira aparição da dança foi durante os Jogos Olímpicos da Juventude de 2018, em Buenos Aires, na Argentina. A iniciativa do COI em incluir o breaking nas Olimpíadas tem o objetivo de trazer uma audiência mais jovem para a competição, como fez nas Olimpíadas de Tóquio 2020, com a inserção do skate e do surf. A entrada do break nas Olimpíadas de Paris é esperada pela comunidade de Big Girls e B-Boys, dançarinos de break, como um recurso de visibilidade, já que os esportes olímpicos abarcam um público mais diverso e a competição cria novas oportunidades como a profissionalização dos dançarinos, preparadores técnicos, jurados e treinadores. Assim como as outras modalidades, o breaking é uma aposta de sucesso para Paris 2024. Vamos trazer agora a fala de Yolanda Frutuoso, a apresentadora do canal Catraca Livre, especializada em conteúdos relacionados ao breaking, que vai nos contar um pouco da origem do break e já nos fala de alguns nomes que deverão ser boas apostas para representar o Brasil em Paris 2024. Dançarino, coreógrafo, arte-educador e ativista cultural do breakdance, e é um dos fundadores do movimento hip-hop na década de 1970. Outros nomes de destaque na cena é o Pelezinho, b-boy há mais de 20 anos e foi o primeiro dançarino brasileiro a participar do campeonato mundial da Red Bull BC One. A Big Girl Fabiana, também conhecida como Fabi Girl, é pesquisadora de dança desde 2001 e 2 anos depois ela fundou um grupo de breaking formado só por mulheres de Brasília, o BS Big Girls. Atualmente lidera o Drop Education, a primeira escola híbrida de breakdance que prepara B-boys e Big Girls para as competições, e também aqueles dançarinos que desejam se aprofundar mais no movimento, mas sem essa finalidade de competição. Segundo a vice-diretora do Conselho Nacional de Dança Desportiva, o Brasil reúne alguns dos melhores B-boys e B-girls com várias participações em campeonatos mundiais. E já temos possíveis representantes: Bart, Ratim, Clay, Leonie, Rudy, Mini Japa, Natana, Itza. A decisão do Comitê Olímpico Internacional de incluir o breaking é um marco para a cultura hip-hop, que dará oportunidade às novas gerações, além de trazer a audiência dos jovens para a competição, como aconteceu com a edição de Tóquio com o surf e o skate. Em Paris, a competição de breakdance será dividida em 2 eventos, um masculino e o outro feminino. As batalhas solo contarão com 16 b-boys e 16 b-girls, que serão avaliados pelos juízes. Temos 3 anos pela frente. Acredito que a maior dificuldade seja conseguir os apoios e patrocínios para esta modalidade. A maioria dos praticantes de breaking não tem essa arte como sua fonte de renda. Vimos essa mesma situação nas Olimpíadas de Tóquio.
que mesmo sem patrocínio, muitos batalharam para estar lá, e que não precisaria ser assim se tivessem o apoio necessário. Nos Jogos de Paris 2024, a competição de break será dividida em categorias feminina e masculina, com 16 Big Girls e 16 B-Boys se enfrentando em batalhas. Os atletas usarão uma combinação de movimentos de força enquanto se adaptam e improvisam o ritmo das músicas. Os eventos de break acontecerão nos dias 9 e 10 de agosto de 2024. A entrada no principal evento esportivo do mundo foi possível porque o COI permite que cidades anfitriãs recomendem modalidades para adição realizada em casa. Nem todas são aceitas. Os japoneses, por exemplo, tiveram aval para beisebol, karatê, escalada, surf e skate. Os organizadores franceses resgataram os últimos 3 e adicionaram break. Incluir esportes que repercutem nas redes e são praticados todos os dias nas ruas em qualquer lugar era uma meta. Desta forma, vamos ouvir agora o Samir Santos, especialista na modalidade, que nos fala do começo do breaking nas Olimpíadas. A dança breaking ela aparece primeiramente nas Olimpíadas de 83, eu não vou lembrar, nos Estados Unidos, mas só em uma apresentação. Mas discutir enquanto uma modalidade dentro das Olimpíadas, a conversa começa em 2017. Que não veio pelo intermédio da comunidade breaking lá fora, né? Ele vem pelo intermédio realmente. O COI tem uma necessidade, né, da questão dos jovens, né, e se adequar aos novos esportes. E a WDSF, como esse braço da dança, né, internacionalmente, ele entende que o breaking é uma referência. E a pedido também, pelo que a gente sabe nos bastidores, do Munir, né, que é um grande b-boy da França, de colocar essa modalidade, e também do presidente da WSF, o breaking, como uma modalidade. Isso, Buenos Aires. E ali foi o grande teste. Isso, ali foi o grande teste, o que a gente vai dizer, de organização, para mostrar para o Comitê Olímpico Internacional e para as outras entidades que o breaking estava preparado. A gente entende que o breaking tem suas discriminações, alguns preconceitos ainda com relação à dança, mas não só grandes líderes nossos, né, Storm, Renegade, entre outros b-boys, mostraram uma organização, né, junto com os Jogos Mundiais da Juventude. E ali você criou, né, todo um mecanismo, né, não só os dançarinos ficaram bem preparados, mas a quantidade de jurados, a metodologia de julgamento também foi implantada ali, que foi o Trivium, que foi organizado pelo Storm e pelo Renegade, essa metodologia. Então a gente mostrou para o mundo que a dança é preparada e que seus praticantes também. Hoje, o breaking é praticado em países como Japão, Coreia do Sul, França, Brasil e muitos outros. Embora seja uma forma de dança acrobática, o break é muito mais do que isso. É uma expressão cultural que envolve música, dança, moda e estilo de vida. Através do break, as pessoas podem se expressar, se conectar com as outras pessoas e compartilhar suas histórias e culturas. O cerne do break é a união de movimentos acrobáticos e ritmos musicais que criam uma linguagem única e universal. É uma forma de arte que transcende fronteiras e culturas, unindo pessoas de diferentes origens e idades em torno da paixão pela dança e pela cultura hip-hop. O especialista Samir Santos nos fala um pouco agora, de acordo com a sua visão, a experiência sobre o cerne dessa nova modalidade esportiva. O breaking, ele é uma das atividades que a gente vai falar da cultura hip-hop, né? Que antigamente falava que tinha 4, 5 e hoje a gente vai falar que tem um conglomerado de 9 atividades que imperam o hip-hop, né? Não só na parte artística, mas na parte comercial também. E o breaking é uma delas, né? Então, no cerne do breaking sempre foi essa questão da dança e da competição, por ser uma questão de território, né? A gente vai falar do Bronx, na época de final de 60, início de 70, as questões das gangues se dissolvendo, né? Então, a arte cultura ela foi injetada naquele território ali, e como forma de se expressar sem violência, teve uma dança anterior que a gente vai falar que é o rocking. Do rocking, a gente acabou indo pro chão, tendo já algumas festas, as block parties. E aí se deu-se início à dança breaking, com uma formatação, com início, meio e fim, e também com as batalhas. E aí, durante um período ela se parou, depois ela retorna, e quando ela retorna, mais forte nesse âmbito de competição. E aí hoje a gente vê que ela acaba ganhando o Japão, depois a Europa e a Ásia, e aí acaba explodindo dentro do âmbito da juventude. Então
os jovens na época de 80, 90 e aqui também no Brasil, que é quando se dá o início, explode breaking no mundo todo. A gente vai falar que chega em São Paulo, que é a grande megalópole, né, do país, em 90, e tem um lugar específico, São Bento, então ali começa os encontros, né, mas aí não é encontro só do breaking, né, é o encontro do hip hop, né, em si, encontro cultura, isso. Então aí naquele lugar a gente vai ver que nasceu os Racionais, MCs, muitos MCs vêm dali, os gêmeos grafiteiros que até hoje está tendo exposição, eles antes de grafitar, eles grafitavam junto com a dança, eles também dançavam breaking, né? O Taí, e isso, ótima referência, Taí e DJ nasceram ali e muitas das festas, né, vieram desse lugar que é a São Bento. Depois começou a ter algumas ramificações da cultura hip hop. Até poucos anos atrás, a nova modalidade olímpica não possuía nem sequer um circuito de competições ou um torneio mundial organizado dentro da proposta competitiva. Hoje em dia, inúmeros campeonatos, torneios, festivais e batalhas de break acontecem no mundo. Contudo, é importante ressaltar que esses eventos, em sua maioria, sempre ocorreram dentro de festivais de celebração do hip hop ou como parte de um evento cultural. E até por isso, esse recorte esportivo é visto como novidade por muitos dentro e fora da comunidade hip hop. O Conselho Nacional de Dança Esportiva, CNDD, é responsável por organizar os eventos nacionais, que são pré-requisitos para os atletas que pretendem buscar uma vaga olímpica. Uma das regras para estar na seleção é fazer parte do ranking nacional. A etapa brasileira do World Series será o próximo evento programado para acontecer no país, previsto para o mês de abril. Vamos trazer agora a fala dos treinadores das seleções brasileiras, o José Bispo de Assis, no masculino, e a Lucimar dos Santos, no feminino, que, entre outros assuntos, destacam que o Brasil está entre os 16 melhores do mundo na modalidade. Coisa que notaram muito aqui no Maria Lenk, falou: esse povo não para. Eu falei, porque o break faz parte da gente, então a pessoa está praticando movimentos, dançando break aqui, ali em cima, do lado da piscina, eles não param. Ele falou, não, isso para nós é como se fosse caminhar. É como se fosse caminhar, a gente continua fazendo o movimento porque a gente acha interessante. O Brasil está entre os 16 melhores países do mundo, né? Mas assim, a gente sempre esteve nessas colocações, né, antes, enquanto era só cultura. Quando a gente fala que a gente já tinha campeões mundiais, o pessoal fala, como? Onde vocês estavam? A gente estava nas periferias, a gente estava nos centros urbanos, só que a gente não estava com visibilidade. Quem já tiver o seu filhinho, sua sobrinha, vai ver que nos desenhos tem alguém fazendo um giro de cabeça, um giro de costa, aquilo é break. Então nós estamos presentes em diversas séries, em todos os lugares. Só que agora sabem o nosso nome, é break. Estamos olímpicos. Uma batida diferente invadiu o centro de treinamento do Comitê Olímpico do Brasil, COB, no Rio de Janeiro, com a presença da Seleção Brasileira de Break, com treinamentos, avaliações, palestras e, claro, muita dança. 12 B-Boys e B-Girls, convocados pelo Conselho Nacional de Dança Desportiva CNDD, usufruem de todos os serviços de ponta oferecidos pelo COB para seguir na preparação rumo a Paris 2024. Faltando pouco mais de um ano para os Jogos Olímpicos, o período de trabalho, o preparatório no CT do COB, deu incentivo para a modalidade chegar com tudo em Paris 2024. A avaliação final foi extremamente positiva. Ouça o que dizem os treinadores brasileiros sobre a preparação feita no Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Aqui dentro do Maria Lenk nós estamos com treinamento de campo, especificamente a Seleção Brasileira de Break. Está dentro desse local privilegiado para fazer exames físicos, fazer treinamento, enfim, fazer essa imersão no que é agora o break como esporte olímpico. Nós viemos desarmados, até porque aqui nós temos B-Boys, B-Girls, artistas, arte-educadores, né? E agora são atletas. Então a chave tinha que virar e a chave já virou. O break não tem notas, são juízes que definem quem ganha as batalhas. Hoje, já há uma discussão para que até Paris 2024 sejam incluídos mais jurados em um sistema de notas. Como no skate, uma manobra espetacular, a criatividade em um movimento ganha mentes e corações automaticamente, seja de quem está julgando, seja de quem está vendo pela TV. Outra similaridade com o skate é a torcida de um competidor pelo outro durante as disputas. A ligação entre essas atividades que vieram das ruas da periferia, dos guetos, talvez inspire a cultura contrária à que se acostumou a ver em modalidades nas quais se estimula a rivalidade, muitas vezes torcendo contra os adversários, nem sempre apenas tentando fazer o melhor do que o rival.
Vamos ouvir agora o que dizem 2 atletas da modalidade sobre a inclusão do break nos Jogos Olímpicos, bem como suas expectativas com relação a esse fato histórico. Vamos ouvir a Caroline Navarro, a Carolzinha, e o Vander Souza, o Dinho, falando de suas expectativas. Que a gente vivia do lado artístico, né? E agora pro lado esportivo tem todo aquele cuidado também com a parte do corpo, porque meio que pra gente foi um balde de água fria. Assim, a gente veio de uma coisa que a gente era muito aberta e agora a gente está vivendo algo bem mais disciplinado. Isso é uma coisa que eu vou levar com certeza. Tá passando esse momento juntos, está sendo muito produtivo, alguns mais experientes, que nem você mencionou, que eu já tenho 20 anos já de breaking, tá podendo desfrutar, dividindo até o quarto mesmo com outro que tem bem menos tempo que eu, que ainda não viajou para fora do país, que tem essa fome de aprendizagem. Atualmente, os russos possuem alguns dos melhores breakers do mundo, entre eles a Big Girl, Kasted, bicampeã mundial do Red Bull BC One. Por fim, o Brasil, que, apesar de pouco espaço na mídia, teve uma rápida absorção dessa cultura em terras brasileiras, especialmente por conta das similaridades da criação do hip-hop com as periferias das grandes cidades do nosso país. O Brasil, com certeza, possui uma das maiores comunidades de breaking no mundo, algo que colabora com o favoritismo dentro do esporte. Contudo, não se surpreenda caso veja dançarinos de outros países subindo aos pódios. O breaking passou por uma verdadeira diáspora ao longo dos últimos anos. Hoje em dia, encontramos b-boys e big girls literalmente em todo o mundo. Grande Esportes, jogado com emoção. E assim, chegamos ao final deste episódio do nosso podcast sobre o breaking nas Olimpíadas de Paris 2024. Esperamos que tenham aprendido muito sobre a origem, a história e a evolução dessa dança tão incrível que conquistou seu espaço no cenário esportivo mundial. A inclusão do break nas Olimpíadas representa um momento histórico para a cultura hip-hop e para todos aqueles que se dedicam à arte e à expressão corporal. E mais do que isso, é uma vitória da inclusão, da diversidade e da representatividade nos esportes, trazendo à tona a importância de reconhecermos e valorizarmos as diferentes manifestações culturais. Esperamos que tenham se inspirado com as histórias e curiosidades que compartilhamos nesse episódio e que continuem a acompanhar de perto o desenvolvimento do break como esporte olímpico. Pratique esportes, pratique saúde! Esse foi o podcast Grande Esportes, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado desse conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grande Esportes, seu esporte preferido, aqui na Grande FM.